Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre teoremas de ponto fixo, né? Então, para começar, vamos só falar o que é um ponto fixo. Então, você pega uma função que sai de um espaço métrico, chega num espaço métrico. Em geral, na verdade, você pode sair de um conjunto, chegar num conjunto, não tem muito aqui a métrica na definição, tá? E x, nesse x aí, é um ponto fixo da f, né? Dessa f aqui, se f de x igual a x, certo? É um ponto onde a função não faz nada. Tudo bem? Se, por exemplo, pega a função de identidade, ela tem um monte de ponto fixo. Todos os pontos são pontos fixos, mas pode não ter nenhum ponto fixo. Tá? Que é um teorema de ponto fixo, em geral, né, que a gente vai acabar dando esse nome? É um teorema da forma, dado uma função num espaço com certas propriedades, ou uma função com certas propriedades num espaço com tais propriedades, então ela admite pelo menos um ponto fixo. Isso é um teorema, um cara geral de um teorema de ponto fixo. E muitas vezes em matemática a gente acaba pegando algum problema e você consegue cozinhar ele um pouquinho e transformar ele do tipo, eu consigo uma solução para esse problema se essa função aqui que eu cozinhei tiver um ponto fixo. Certo? Igual lá em cálculo, né, que você faz algumas manipulações para falar, por exemplo, o seu problema original não fala nada sobre isso, mas você consegue traduzir ele para ser, se eu conseguir mostrar que essa função tem um zero, eu resolvi meu problema. Então você traduz para achar esse ponto fixo. Tá bom? Então vamos ver aqui um pouquinho alguns casos, alguns desses teoremas. Acho que o primeiro é o mais tranquilo aqui, que é, vamos supor, você tem uma função que sai do intervalo 0,1, chega no intervalo 0,1 e é contínua. Aqui eu preciso, você sempre vai precisar contínuo, a gente vai precisar até mais que continuidade, em geral. Tá? Então f admite ponto fixo. Aqui a gente não tem limitação do ponto fixo, pode ter um, pode ter dois, pode ter infinitos, não sei, tá? Mas eu pelo menos tenho um, tá bom? É meio claro já ver que você pode ter esses monte de possibilidades, né? Porque você pegar a função identidade aqui, ela tem vários pontos fixos, e se você pegar a função constante igual a zero, por exemplo, ela só tem um, tá? Mas vamos lá, vamos fazer essa aqui. Eu vou considerar essa função auxiliar aqui, ó, que é g de x igual a f de x menos x, certo? Nota o seguinte, a g de zero, ele é, ó, esse cara é maior ou igual que zero, e esse cara, bom, deu zero, que você está calculando nisso aqui. Então isso aqui é maior ou igual a zero. Tudo bem? Então, a g é contínua, né? Não comentei isso, mas bom, obviamente ela é contínua. Ela é positiva, ela é maior ou igual a zero no zero. E no 1, o que a gente tem aqui? Esse troço é no máximo 1 e aqui eu estou tirando 1. Então essa função é menor que zero. Ela é negativa. Tá bom? Menor ou igual a zero. Para o caso interessante, podemos supor que g de zero é maior estrito que zero e g de 1 é menor estrito que zero. Cismei aqui por 1. Certo? Por quê? Porque se isso aqui for zero, o zero é um ponto fixo, e se o 1, nos 1 ela for zero, onde a g for zero é um ponto fixo, certo? A f de x é igual a x. Então vamos tirar já os casos triviais. Já vou pensar que estou no caso interessante, que são esses aqui. Bom, aí agora o que eu tenho? Eu tenho uma função que ela é positiva num lugar, negativa no outro. Então em algum lugar lá no meio ela tem que ser zero. Bom, mas se a g é zero, aqui ela é. Você achou o ponto fixo dessa aqui, certo? Resolvido. Tá bom? Agora vamos fazer um que é mais interessante. Esse aqui tem até nome. Então esse aqui é o teorema. Bom, na verdade é assim, ele é o teorema ponto fixo de Banach. Para falar dele, eu vou precisar de falar o que é uma contração. Vamos só escrever o que é uma contração antes, que acho que fica melhor, né? Então eu vou pegar uma função f que vai sair entre dois espaços métricos, né? Então tanto x como y são espaços métricos, e eu vou falar que f é uma contração. Aqui tem uma coisinha chatinha nessa definição, a gente já comenta o que é esse negócio. Tá? Se existe K pertencente aos reais, só que esse K ele tem que ser aqui, ó, 0 menor ou igual que K, menor estrito que 1. Atenção com o estrito aqui, tá bom? Tal que para qualquer x e y que você pega dentro do x, a distância, depois que você faz a conta desses dois, opa, aqui, é menor ou igual
que k vezes a distância de xy. Então, basicamente, o que a gente está fazendo? Quando você multiplica k vezes a distância, então quer dizer que esse número que está aparecendo aqui ele é estritamente menor que a distância entre x e y. Certo? Então, tipo, isso aqui é estritamente menor que essa distância, então você está falando, entre outras coisas, você está falando que a distância entre o f de x e o f de y é menor que a distância original do x e o y. Certo? Será que eu poderia só escrever isso? Tipo, falar que isso aqui, se eu apago esse k e falar que isso aqui é simplesmente menor, estrito? Não, tá? Tem o problema no zero, a gente poderia separar esse caso, mas a gente vai conseguir ver isso aqui um pouquinho depois. Então, por enquanto, vamos só olhar aqui do tipo, vou pegar contração, tem que existir essa constante, tá bom? Então, existe essa constante que faz esse negócio. Mas intuitivamente o que você está pensando é a distância no final fica menor que a distância original, depois que você aplica f. Tá? O exercício simples é toda contração é uma função contínua. Já fica com esse exercício na cabeça, tá lá para fazer, mas não é difícil. Tá? Então já pensa nesse negócio aí, já fica sempre, viu contração, é contínua. Tá bom? Então o que é o teorema do ponto fixo de Banach? Então, teorema do ponto fixo de Banach, eu vou pôr só Banach, mas em geral o pessoal fala ponto fixo aqui, tá bom? Então, se você falar só Banach, o Banach tem muito teorema, você não vai saber de qual está falando. Então eu vou pegar x métrico completo. Então, atenção na completude aqui. Eu preciso do completo nesse enunciado. E a f de x. Aí agora, em x mesmo, tá? Então a métrica vai ser a mesma que você está considerando dos dois lados, uma contração. Tá certo? Então, existe um único ponto fixo. Ponto fixo para f. Tá bom? Além disso, a gente já sabe até achar esse ponto fixo. Além disso, se você fizer uma sequência que ela é definida desse jeito aqui, se você definir uma sequência assim, ó, xn mais 1 igual a f de xn, você começa com um x0 qualquer, e aí depois você vai iterando desse jeito. Você aplica f, tipo, x0 é um ponto, aí o x1 é o f de x0, x2 é o f de x1, x3 é o f de x2, bom, continua desse jeito assim. Você vai ter que, se você fizer isso, a xn vai convergir para o x, que é o ponto fixo. Magicamente. Tudo bem? Então, isso aqui, além de tudo, para o pessoal aí, matemática aplicada, quando for fazer algum algoritmo, por exemplo, tiver que procurar pontos fixos, por exemplo, no caso do teorema do ponto fixo de Banach, você até tem qualquer algoritmo aí para tentar aproximar quem que é o ponto fixo, é simplesmente você ficar iterando a função. Tudo bem? E na verdade ela é até eficiente, porque ela converge razoavelmente rápido. Beleza, então vamos tentar ver aqui. Vamos tentar provar esse negócio. Tem duas afirmações, bom, três na verdade. Uma é que tem só um ponto fixo, a outra é a existência e a última é que ela é o limite dessa sequência aqui. Na verdade, a gente vai mostrar que vai calcular já direto com o limite dessa sequência, então você já vai ganhar o ponto fixo de graça. Vamos começar com a unicidade. Tá? Então vamos começar com a unicidade. Eu vou supor que x e y são pontos fixos. Certo? Repara que se a função, aqui a gente falou lá que para ser contração você tem essa constante aqui. Se essa constante for igual a zero, quer dizer que qualquer ponto, a função é constante, certo? Do tipo, isso aqui dá zero, então qualquer ponto com qualquer outro na imagem, isso aqui tem que dar zero. Bom, então só tem um ponto fixo que é essa função, a imagem dessa função, que ela é bom, ela é constante. Então vamos já supor que o k é diferente de zero. Se o k é diferente de zero, então ele é um número estritamente entre 0 e 1. Bom, e aí se você tem que esses dois caras são pontos fixos, a distância entre o x e o y ele é igual à distância entre o f de x e o f de y, simplesmente porque f de x é igual a x e f de y é igual a y. Só que isso aqui, pela nossa hipótese de ser contração, isso aqui é menor ou igual que a distância, k vezes a distância de x para y. Só que agora a gente já viu que esse troço aqui é estritamente, é uma desigualdade estrita, certo?
porque você está pegando agora que esse negócio ficou desculpa, não é uma desigualdade estrita, mas você tem então que esse cara aqui ele vai ser menor que esse, com essa constante que é diferente de zero, mas é positiva. Bom, então você tem que, obrigatoriamente, esse negócio aqui tem que ser zero para satisfazer isso aqui, e aí, bom, quer dizer que então x é igual a y, certo? Então isso aqui tira a unicidade. Então guardamos a unicidade agora, vamos tentar ver se a gente consegue fazer a, a existência do ponto fixo. O que a gente vai fazer? Eu vou considerar uma sequência xn como no enunciado. Então, o que é? Xn mais 1 é igual a f de xn. Vou definir uma sequência desse jeito. Tá certo? Por indução, tá? Então, por indução, e é uma conta simples, não vou fazer, mas assim, é uma conta simples, você consegue mostrar que a distância do xn para o xn mais 1, ele é menor ou igual que k elevado a n, a distância do x0 para o xn, x1, desculpa. Então você só tem a distância do primeiro para o segundo e esse k elevado a n aqui na frente. Então você mostra esse aqui negócio por indução, tá? Sai bem tranquilinho. Então é de alguém para o próximo é do zero para o seguinte, tá? Com essa constante aqui na frente. Tudo bem? Depois que você mostrou isso, o que você consegue mostrar? Pega o seguinte, você pega um n e um p pertencente aos naturais. Aqui tem que fazer um truquezinho, então vamos fazer agora esse truquezinho dessa conta aqui. Eu vou tentar estimar a distância entre essa distância aqui, ó, distância do xn para o xn mais p. O que eu estou querendo fazer aqui? Eu vou tentar estimar a distância entre o xn e alguém que está mais para frente. Tá? E aí eu vou chamar de p o quanto que está para frente. Então vai ser, isso aqui vai ser para aparecer uma sequência de coxinha na frente, então vai ser o xn, xm, e pensando que o n é o primeiro deles, então em vez de chamar o outro de m, eu chamei ele de n mais p porque eu quero a distância entre eles nos índices. Tudo bem? Esse cara aqui, você consegue abrir fazendo o seguinte, eu faço aparecer todo mundo intermediário, que quer dizer o quê? Fica xn, xn mais 1, mais, aqui apareceria o xn mais 1, xn mais 2, certo? Mais, até o último que é xn mais p menos 1, xn mais p. Certo? Só abrir aqui fazendo desigualdade triangular várias vezes. Tá? Usando esse resultado que a gente tem aqui na frente, ó, esse resultado aqui que você já mostrou por indução a essa altura, você então consegue que esse negócio é menor ou igual que esse cara aqui é simplesmente kn, distância do x0 para o x1. Porque lembra, né? Aqui o que a gente tem é de alguém para o seguinte, é sempre o primeiro cara, o menorzinho que aparece, certo? Então aparece esse, aparece um monte de gente, vamos forçar o último aqui para não ficar tanta conta. Quem que é o cara que apareceu aqui? K elevado a n mais p menos 1, distância do x0 para o x1. Bota isso aí que está pedindo para ser posto em evidência. E na verdade, bom, vamos colocar assim, isso aqui é igual k elevado a n. Aí aqui aparece um monstrinho, né? Fica 1 mais. Vai pegando todos os caras que estão aparecendo a mais aqui, né? Porque esse aparece, tipo, botei esse kn também em evidência aqui. Então aqui vai aparecer o último que é kp menos 1. Isso tudo vezes essa distância do x0 para o x1. Essa aqui você usa aquela fórmula manjada lá, você tem kn, em cima fica kn menos 1, aqui embaixo fica k menos 1. Na verdade você nem precisava fazer isso aqui, porque já dava para fazer estimar já de cara, mas o pessoal gosta de deixar bonitinho no final. Então vamos deixar. Então aqui está aqui essa fórmula. Então eu consegui essa estimativa aqui para esses caras. Então a distância do xn para o xn mais p, ela é menor ou igual que esse negócio aqui, que percebe, ó, esse cara aqui, quando o n vai para o infinito, lembra que o k é estritamente menor que 1. Como o k é estritamente menor que 1, esse termo aqui todo está indo para zero. Tudo bem? Como esse termo está indo para zero, o que você consegue mostrar com isso? Você consegue mostrar que a sequência dos xn's é uma sequência de Cauchy. Certo? Por quê? Porque é simplesmente você quer que a distância deles fique pequena, basicamente você jogar esse n0, que vai ser menor que esse nm que você vai pegar, o grande o suficiente para que isso aqui fique tão pequeno quanto você queira.
tá? Então daí do tipo, você já tem esse cara vai para zero, então você consegue mostrar que essa aqui, essa sequência de Cauchy. Como essa sequência de Cauchy, e a gente lembra lá no enunciado a gente pediu que o espaço era completo, existe x tal que xn converge para x, tá bom? No enunciado está escrito que esse cara é o ponto fixo, então vamos ver que de fato ele é o ponto fixo, tá? E assim, agora essa parte aqui é tranquila. Por quê? Porque lembra que eu comentei lá antes que se é contração, é função contínua. Então você consegue fazer o truquezinho que é simplesmente botar o limite para dentro. Ó. Vou calcular aqui que é f de x. O x eu sei que ele é o limite desses caras, então isso aqui vai ficar f do limite do n indo para mais infinito do xn. Função contínua, tira o limite. Ficou limite do n indo para mais infinito. F de xn. Só que isso aqui converge para x, né? Que é f de x. Tá certo? Desculpa, aqui eu errei, né? Vamos fazer isso aqui direito. O que é o f? O que é f de xn? Nada mais é que xn mais 1, né? Então isso aqui é o limite de n indo para mais infinito. Xn mais 1, tá certo? Só troquei isso aqui, agora sim. E agora esse cara é x. Certo? Então, porque essa é a mesma sequência que aparecia lá no começo. Tudo bem? Então a gente tem aí o resultado, achou esse ponto fixo. O que poderia acontecer? Bom, uma coisa que dá vontade aqui, que eu tinha comentado lá no começo, é você trocar aquela coisa da contração e só pedir algo do tipo que se o x for diferente do y, eu queria que a distância do f de x para o f de y fosse menor estrita que a distância do x para o y. Certo? Eu não posso pedir que isso aqui é menor para todo mundo, porque se você pegar o x igual ao y, dá zero dos dois lados, aí não dá certo. Então eu quero só que do tipo a distância dele fique menor quando dá, né? Quando o x é diferente do y. Aí eu poderia pedir isso. E será que dá para fazer aí esse teorema de ponto fixo? E aí na verdade não. Você pega x igual a 1 mais infinito, tá? Esse cara é completo, tá? Então tá na hipótese do teorema e você usa a função f de x igual a x mais 1 sobre x. Acho que claramente dá para ver que essa função não tem ponto fixo, tá? E ela satisfaz isso aqui. Se você fizer a continha, tá feita lá na apostila, mas se você fizer a continha, ela satisfaz esse negócio. Então, não, assim, ela não tem ponto fixo, então não tem como você generalizar o teorema do ponto fixo de Banach para pedir uma hipótese só desse tipo. Se você só pedir completude. Se você pedir compacidade, dá. E aí é só fazer um truque. Vamos lá, vamos fazer esse caso, que esse caso é bonitinho. Qual que é que eu estou querendo dizer aqui? Estou falando o seguinte, olha. Você pega x, agora compacto. Tá? Antes a gente pedia completo, agora estou pedindo compacto, é mais forte. Tá certo? Então vou pedir compacto, vou pegar a função f de x em x, e que ela satisfaz esse negócio aí, ó, distância do f de x para o f de y, ela é menor estrita que a distância do x para o y, se x é diferente de y. Certo? Tem que botar esse negocinho aqui para esse cara. O que acontece? Então, ela tem um único ponto fixo. Então, f admite um único ponto fixo. Admite um único ponto fixo. Certo? Parecido com o enunciado anterior, só que agora a gente está pedindo compacidade. Não tem mais aquela coisa da convergência, mas ainda assim dá para fazer. Ó, o que vai acontecer aqui? Primeira coisa, a unicidade sai igual ao outro. A gente não estava usando nada demais lá, então a unicidade sai igualzinho do outro. Então a gente só tem que arrumar a existência. Só que a existência agora, esquece, não é aquela sequência. Aquela sequência a gente usou forte, que tinha aquela constante, certo? Porque ela ia saindo, você pegava aquela mesma. Então aqui não tem muito o que fazer aquele negócio. Mas eu consigo fazer uma função auxiliar. Qual que é a função auxiliar? Considera g de x dada por distância do x para o f de x. Ó, eu vou calcular a distância do x para o seu f de x. Certo? O que seria achar um ponto fixo? Achar um ponto fixo é achar um cara em que essa g dá zero. Tudo bem? É basicamente isso que a gente está fazendo. Essa g é contínua. Tá? Isso aí é um exercício. G é contínua.
Tudo bem? Sabendo que g é contínua, o que eu vou fazer agora? Estou com uma função, eu queria achar um zero dela, e repara que essa função g de x é maior ou igual que zero para qualquer ponto, certo? A distância de um ponto para um outro ponto é sempre maior ou igual a zero, e eu quero achar onde é um zero. Ok, então eu vou simplesmente falar, estou no compacto, aqui vai aparecer essa hipótese, eu vou simplesmente calcular quem que é o mínimo dessa função. Então eu vou chamar de a o mínimo do g de x para x pertencente a x. Certo? Existe, ele é atingido porque estou no compacto, é aqui que eu estou usando a hipótese. Tá bom? E vou chamar de x0 o minimizador, que quer dizer o quê? Que é o g de x0 dá esse a aí. Tudo bem? O que a gente quer mostrar é, bom, que esse a é igual a zero. Se o a é igual a zero, a gente acabou, então tudo resolvido, certo? Vamos tentar mostrar. Então, basicamente, eu vou mostrar que esse x0 é, é um ponto fixo. Certo, eu vou tentar mostrar que f de x0 é igual a x0. Supõe que não. Então você tem dois pontos distintos. Se você tem dois pontos distintos, olha o que a nossa hipótese fala. A nossa hipótese fala que dois pontos distintos, x e y, aplicar a f nos dois tem que dar menor do que dava antes a distância. Então eu vou escrever isso. Ó. Distância da f aplicada nos dois vai ficar f de x0, certo? Esse é o ponto da esquerda, f de x0, esse é o ponto da direita. Tem que ser menor que a distância que você tinha antes de aplicar as f's, que é f de x0 a x0. Certo? Se eles não são iguais, você tem essa coisa por hipótese. Tudo bem? Só que quanto que dá g de f de x0? G de f de x0 é exatamente esse número que está aqui em cima. Certo? É assim que a g foi definida. Só está invertido aqui em cima. Né? Então isso aqui é distância. Vou até colocar do jeito que estava lá em cima, que é f de x0, f do f de x0. Certo? Então g desse cara é isso aqui. Por hipótese, a gente está vendo que esse negócio é menor que distância do f de x0. x0. Só que isso aqui é o a, certo? Do tipo, isso aqui é o menor valor possível do a. Bom, então isso aqui é menor, isso aqui é igual a a. Acabei de achar um lugar em que a g é calculada e ela é menor que o mínimo. Isso aqui é o mínimo da função g, certo? É um absurdo, então você tem o resultado que você estava querendo. Então, se você tem a hipótese de compacidade, você consegue esse ponto fixo, mesmo quando não é contração, essa coisa parecida com essa contração aí.